Salve, salve família, certo? Estamos chegando aí com a Casa Convida mais uma vez, mais um episódio. Esse vídeo é patrocinado pelo Programa de Fomento à Periferia da cidade de São Paulo, 6ª edição. Hoje eu tô com a Camila, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem, tranquilo. Então tá bom. Certo, vamos lá. Eu queria saber mais de você, como você começou na cultura? Nossa, só isso já vai um podcast, né? Mas eu, desde Rio Claro, né? Sou do interior, nasci em Rio Claro. E aí lá já trabalhava com cultura. Trabalhava também com política pública de juventude. Na Prefeitura Municipal de Rio Claro, né? E já fazia produção de eventos nessa época. Certo. E aí eu começo... E lá em Rio Claro a gente pautou Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal, né, de Cultura... Enfim, várias coisas. Também fui gestora de ponto de cultura, então uma coisa que já fez coisa pra caramba. É bastante coisa, né? Mas comecei mesmo essa trajetória, né, dentro do mundo da cultura lá na cidade de Rio Claro, no interior. E como que você achava, tipo assim, como você achou a cultura lá? Como era, tipo, antes de você começar a trabalhar lá? Nossa, é muito louco, assim, né? Outra dimensão da gente falar sobre política cultural no interior do estado, né? Então. É muito diferente. Então, lá a gente tem muitas atividades pontuais. Tanto que tem um calendário cultural, um calendário turístico no município que roda diferente do que é aqui em São Paulo, né? Mas lá, eu sou de escola de samba, né? Então, começa a trajetória escola de samba, que é uma grande escola, na verdade, para tudo. Para qualquer fazedor de cultura em qualquer área, né? Porque ali você tem sons, tem iluminação, tem fantasia, né? Que são as alegorias. Tipo, é um universo de coisas. Aí, de mão na massa, aprender coisas bem na civilologia mesmo. Escola de samba foi uma verdadeira faculdade para mim, a escola de samba. Ah, eu imagino, porque deve ser muito corrido em questão de organização, tanto para o evento, entre atração, tem a parte que você falou, figurino, tem toda essa parada, deve ser um bagulho muito mais difícil, tá ligado? É muito louco e exige uma dedicação, assim, literalmente de 24 horas, né? Que quem vive do carnaval dorme no barracão e faz outras coisas. Eu imagino mesmo, porque, querendo ou não, o carnaval traz essa parada de ser uma coisa agitada, sabe? De, tipo, de se movimentar. Mas é loucura. Nossa, é muito doido, assim, o carnaval. Mas é um lugar que, quando você vê o espetáculo, né? E ali pensando nessa produção de um grande espetáculo, o maior espetáculo da Terra... você aprende muita coisa, assim. Desde relações pessoais, né? Porque é um monte de gente todo pilhado. Eu imagino. Gritando que o negócio tem que acontecer. Isso, aquilo. E paralelo a isso, tem o que tem que fazer ali bonito, porque vale nota. Então, tipo, também é uma bela de uma pressão, assim. Mas é maravilhoso. O carnaval é uma das minhas vidas, né? Que eu sou do samba, então... Então, tipo, esse foi o seu começo, assim, né? Que você sentiu que, tipo, foi a primeira coisa que você fez aprender muito, Não, isso, com certeza, assim. A minha faculdade foi escola de samba. Dentro do que é política cultural. Sim. Aí, depois, foram as outras coisas, né? Movimentos sociais e tal. Então, eu tenho um montão de coisa. Movimento social desde os 12 anos de idade, né? Desde muito novinha que eu sou de movimento social. Comecei no movimento de adolescentes do Brasil. Olha, faz tempo. Faz tanto tempo, não, mas faz um tempo, mais 20 anos. Mas foi também, que foi uma escola também, enquanto organização, né? De uma organização mesmo, assim, enquanto indivíduo, que tinha as pessoas também envolvidas e de entender o que é mesmo ativismo, né? A militância, assim, isso desde os 12 anos de idade, super novinha. E isso despertou em você, assim, tipo, como você sentiu que despertou a primeira vez? Você fala, não, é isso. Não, então, mas é que a gente era uns adolescentes atrevidos, né? E aí fazia reunião com o prefeito, com o vereador. E já falava para eles, não, aqui quem manda são os adolescentes, vocês não vão entrar na sala. Então, a gente era esse tipo de adolescente, né? Entendi. Mais anárquico, assim. Mas, óbvio, tinha supervisão, né? Tinha gente adulto ajudando a gente. Mas era um movimento que tinha adolescente do Brasil inteiro. Então, a gente fazia os encontros municipais de adolescentes, né? Depois fazia os encontros regionais de adolescentes, encontros nacionais de adolescentes. Que minha mãe também deixava eu ir nesses lugares, né? Porque era um monte de adolescente junto, organizando coisas para adolescente. E pautando as adolescências dentro da cidade, da região e também nacionalmente, né? Então, foi um momento que... das minhas escolas, assim, de aprender a lidar com grupo... minimamente trabalhar com pessoas, que é o maior desafio, não, né? É difícil demais. Trabalhar com as pessoas, o papel é mais quieto.
Mas nesse movimento também eu aprendi muita coisa, assim. Foi uma escola maravilhosa. Certo. Deixa eu te perguntar. Esse foi o primeiro contato, né, que você teve. Você, hoje em dia, o que você está fazendo agora, nesse momento de trabalho? O que você está fazendo? Hoje eu trabalho na comunidade cultural Quilombac, né? Somos em 9 na gestão, eu sou uma dessas pessoas. E também coordeno o Museu Territorial Tecoá Japuí e a Agência Queixadas, que foram dois processos de incubação na Quilombac, né? Então, eu estou na coordenação, que também é uma gestão compartilhada, né? Nos mesmos moldes que a Quilombac. Mas eu tô aí nesses 3 lugares, que é um mundo de coisa, cada um deles. É muita coisa para fazer, né? É muita coisa, Mas me fala um pouco mais dessa parte que você me explicou do museu. Tá, antes de falar do museu, precisamos contextualizar o que foi o desenvolvimento do TICP, né? Sim. Ou TICP, ou Território de Interesse da Cultura e da Paisagem. Que é um plano de desenvolvimento territorial que foi aprovado no Plano Diretor em 2014, né? Então, a Quilombac, durante muitos anos, estudou através da Universidade Livre Colaborativa o que eram esses lugares de potencialidades dentro do nosso território, né? Ah, entendi. E aí foi elencando, desde trabalhar essas questões e entender o que é a vegetação nativa, que ainda tem aqui, né? Somos remanescentes, nós e Parelheiros, os 2 extremos da cidade. E aí o TICP ele vai elencar, então, o que é essa vegetação, quais são os caminhos que os rios que passam por aqui percorrem, mas também o que tem dentro desse território a ver com memória, com resistência. Super importante. E os lugares que são o do sensível, né? O lugar de memória e tal, e a gente foi trabalhando isso. Mas, para além disso, o TICP ele trabalhava algumas dimensões do que tem a ver com política pública, né? Política pública cultural, de meio ambiente e de educação, que agora eu não tenho certeza, hein? Corta. Mas o TICP trabalha, então, essas esferas e é um plano que foi aprovado no Plano Diretor em 2014, mas aí era muito... Não é simples eu chegar, né, para aquela senhorinha que ajudou a gente, né, durante a Universidade Livre e falar, olha, lembra daquela vez que a gente fez uma aula no seu quintal? A gente desenvolveu um instrumental urbanístico que foi aprovado no Plano Diretor, mas ainda não está regulamentado. Aí ficava uma coisa completamente difícil de entender, né? Uhum. E aí, então, a gente funda um museu territorial, que é o Museu Tecoá Japuí. Tecoá é aldeia, né? Mas é mais que aldeia, assim, é um nome guarani, né? Para os guaranis, a Tecoá é como se fosse uma comunhão, na verdade, para além de um lugar físico. Sim. Mas ele tem uma outra amplitude, né? E o Japuí é essa economia da reciprocidade indígena, que quer dizer que quanto mais você doa para sua comunidade, mais prestígio você tem dentro da sua comunidade. Diferente na contramão do que é o capitalismo, né? O capitalismo fala, quanto mais você acumula, mais prestígio você tem para dentro da sua comunidade. E aí a gente começa, então, a desenvolver isso para pautar, inclusive, para a Secretaria Municipal de Cultura e para dentro da cidade de São Paulo, e agora para o Estado, né? Eu e o Fofão, a gente está no conselho, no CISEM, né? Que é o Sistema Estadual de Museus. Mas de pautar por que os museus e equipamentos culturais sempre estão mais na região do centro. Se o museu é um lugar para guardar memória, para guardar afeto, por que as periferias não têm museu? E tinha que ter, né? Tem tanta coisa Todo lugar tem história, né? Todo lugar tem história, todo lugar tem memória. E aí a gente começa a entender o que é uma museologia social, o que é um museu de território, né? Ou ecomuseu. Aí dentro do que é museologia, a gente cabe em vários lugares. Mas esse lance da gente entender que isso é muito importante para a gente pautar as políticas culturais para dentro do nosso território. E aí, então, hoje a gente tem um grande acervo patrimonial dentro do museu, que vai desde, né, do período da colonização, passando pelas terras dos povos originários, ali no Jaraguá, né? Então, geralmente, a gente vai lá e a gente é recebido na casa de reza, depois a gente vai para o espaço, né, das abelhas, das armadilhas, a luta, né, dos chondários. Então, várias coisas que a gente faz ali dentro das tecoás, né, com as lideranças indígenas, que é, assim, uma vivência maravilhosa. Cada vez é um soco na boca do estômago, porque o jeito que a gente vive é completamente diferente do jeito que, né, os povos originários vivem. Isso
é um erro nosso, né? Esse contato com a terra, com a água. A gente vai se perdendo isso. Aí a gente passa também ali no Pico já do Jaraguá. Na aldeia indígena, a gente discute muito essa questão da demarcação indígena, né? Isso é uma coisa muito importante. E aqui a gente está falando da menor demarcação da América Latina. Então, é pouquíssimo para um território. Tô falando que é vasto, né? Para uma cidade como São Paulo, que é uma cidade toda guarani, né? Tanto que Grajaú, Tucuruvi, tudo nome indígena, nomes indígenas pela cidade inteira. E aí a gente vai para o Pico do Jaraguá e ali tem a casa do Afonso Sardinha, que é a casa de um bandeirantes, né? Ele trouxe a primeira leva de angolanos para cá, para se instalar ali no Pico do Jaraguá, porque era a época de desbravar o interior, né? Na verdade, explorar, pegar ouro. Isso. E foder com a vida de todo mundo, né? Apenas isso. Aí a gente sobe a trilha do Paisé até o Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, que, inclusive, para os guaranis é um lugar sagrado, né? E era como os bandeirantes se orientavam para fazer essa exploração toda no interior. Aí a gente vai para a Revolução Industrial. Então, a gente fala da ferrovia Perus-Pirapora, que está aqui na Anhanguera, é super importante, para trazer também a fábrica de cimento aqui para Perus, que é a primeira fábrica de cimento de grande porte a se instaurar no Brasil. Então, foi responsável por tudo que chamavam de progresso, que era soterrar rio, né, e subir os prédios. Mas também foi palco de uma greve que a gente tem pouco contato e que é muito importante para a história do Brasil, especialmente no que diz respeito às questões trabalhistas e ambientais, que foi a greve dos trabalhadores queixadas, né? Quem é de Perus, a gente está ligado. A gente sabe. Mas foi uma greve que foi baseada em Gandhi e Martin Luther King, né? Então, na não violência ativa. Como que a gente se manter em união e firmeza permanente e não tentar usar das mesmas armas do seu oponente. Hoje, Sim. O nosso oponente é o Estado, né? Sim. A gente dificilmente vai conseguir lutar de igual para igual, mas a gente usa a ferramenta cultura para fazer isso. E subverter essas lógicas, né? E os queixadas faziam isso. Através de piquetes, de greves de fome, de várias coisas que aconteciam lá. E sempre juntos, né? Por isso que a união e firmeza permanente é um dos lemas. Quando os queixadas estavam em greve, no Brasil tem a ditadura militar, né? E aí, então, a gente tem também um dos roteiros que a gente faz dentro do nosso acervo do museu, que é o do cemitério Dom Bosco, né? Que foram encontrados 1.049 sacos de ossos de pessoas enterradas, escondidos pela ditadura militar, né? Então, esse é um trajeto que a gente vai falar quem são essas pessoas. Desses 1.049... 48 eram reivindicados pelo Estado como presos políticos. E os outros, quem eram? Essa grande dúvida, né? E a grande pergunta que a gente tem. Porque depois de um longo processo... Aí tem que fazer a trilha com a gente, porque senão é muito spoiler. Mas depois de um longo processo, né? Com de onde essas ossadas... Primeiro vai Campinas, depois... até chegar... Né, na época que era prefeito, era o Fernando Haddad, mas também tinha a Luísa Erundina, que foi a prefeita responsável por mandar desenterrar essas ossadas. Ela era presidenta da Comissão Nacional da Verdade, foi presa e torturada, né? O Adriano Diogo, que era um deputado, também foi preso e torturado e também era o presidente da Comissão Estadual da Verdade. E, na época, a presidenta Dilma Rousseff, que também foi uma mulher que foi presa e torturada. Então, junta esses esforços para criar o CAAF e fazer uma análise forense dessas ossadas, né? Porque na década de 90 não se tinha essa tecnologia. E aí conseguiu entender que teve um surto de meningite naquela época, que o Estado conseguiu esconder. Então, para além desses 48, teve um surto de meningite. Então, tinha muita mulher, muita criança, muita mulher grávida, escondida, enterrada, né? E tinha muito corpo em fase de desenvolvimento. Então, jovens com bala de execução, de cima para baixo, ou movimento de defesa, né? Tiro na mão, tiro na nuca, na perna, nas costas. A nossa ideia era fazer um grande chamamento público para as pessoas que perderam seus entes queridos, fazer esse processo, né, de reconhecimento, porque uma vez que você já tem todo mapeado a carga genética, né, você consegue entregar esse corpo para os familiares. Enfim, as questões políticas não permitiram isso, né? A gente tem uma pessoa no governo federal que, né, nem vale a pena comentar, mas obviamente que não quer isso. O governador, na época, o Dório, também não queria, enfim. Então, essa é uma das trilhas que a gente faz também, né?
Também tem a do MST, que é a trilha que chama Campo e Cidade, que a gente vai discutir essa questão do plantio de agrofloresta e do direito à terra e da alimentação saudável, né? Eu sempre costumo dizer que a gente... Várias coisas acontecem e a gente normatiza. Mas não é normal você ir no mercado, ir na feira, ter frutas e legumes todo final de semana, toda semana a mesma coisa. A terra é cíclica, né? Assim como nós mulheres, a terra é cíclica. E isso quer dizer que a terra muda. E o que a terra dá pra gente também. Então, quando a gente vai e acha sempre maracujá, você vai de janeiro a janeiro, sempre vai ter maracujá no mercado. Você tá tomando um suco de maracujá na sua casa ou você tá tomando um veneno, né? Um copo de veneno de maracujá. Que é o que, tipo assim, querendo ou não, eles utilizam de outros artifícios pra Exato. você poder comer, tipo assim, o ano todo, em vez de ser a época específica que nasce naturalmente. Exato. E aí, lá no MST, a gente discute essa questão de o que a gente não precisaria colocar na terra e respeitar esses ciclos da terra para que a gente não consuma veneno, né? Tem um monte de doenças contemporâneas, que são essas doenças através dessas questões que a gente come, né? Das coisas que a gente come, como a gente vai... a nossa subsistência mesmo, né? Então, é muito massa essa trilha, porque a gente vai falar sobre isso, né? E isso é o que chega nas quebradas, porque se for nos mercados de boy, só vai ter coisa orgânica. Sim, então, eles não comem veneno. É a gente que vai se matando aqui, né? E uma das trilhas que a gente tem também é uma que passa, inclusive, pela casa do hip hop, né? Que é a trilha da ressignificação dos espaços públicos. Que foram os espaços que a gente ocupou, né? Tanto a casa do hip hop, e aí a gente tem um monte de b-boy, um monte de big girl, DJ, MCs, enfim, incríveis. Inclusive, um salve pra Toquinha, né, gente? Que tá na Olimpíada agora, né? Seleção Brasileira de Break. Um orgulho. Mas esses espaços que... A Quilombá que fez um curso, né, de produção cultural. E aí, para finalizar, né, o TCC, era fazer alguma atividade. E aí, a galera opta, então, por ocupar tanto a casa do hip hop, que era um telecentro, né, abandonado, quanto a Canhoba, que aí vale muito a pena ouvir o episódio da Thalita, né? Que ela vai falar um pouco sobre a Canhoba e as coisas que aconteceram lá. Mas esses espaços que foram ocupados e revitalizados, entendendo, assim como eu falei dos queixadas, né? Que a arte e a cultura são ferramentas, são mecanismos para que a gente consiga lutar contra o Estado e subverter a lógica, né? Seja da renda, seja da criminalidade, de tudo que existe. Também a gente passa pela biblioteca, que a gente já mudou o nome, que não é mais Padre de José de Anchieta, agora é José Soró. Então, passa pela Biblioteca José Soró, que é um espaço incrível também, né? A Beth é uma gestora maravilhosa, tem uma equipe, muito firmeza também, todo mundo que trabalha lá. E tem também lá dentro da biblioteca o Centro de Memória Queixadas, que é um monte de mulher que faz um trabalho lindo, que vale a pena, inclusive, vocês convidar, se não convidaram ainda. Mas são essa mulherada que são responsáveis por todos os documentos, fotos e tudo que tem a ver com a fábrica e com a greve dos 7 anos. Então, é muito massa o trampo que elas fazem lá. E tem também, né, a trilha, que é Perusferia Grafite, que provavelmente vocês já ouviram falar, porque eu sei que o Danilo já veio aqui. Mas a curadoria do Danilo, né, do Guetos. E aí, esse é o nosso acervo de museu, olha aí. Não, é gigantesco. Vê se não é pro MASP ficar olhando e falar, caramba, eles são muito mais da hora que a gente. Pelo amor de Deus, bem mais. Não, brincadeira, eu adoro o MASP. Galera do MASP. Não, mas eu acho que é tipo, super importante, porque muita gente não conhece, entendeu? Muita gente não sabe o que tem na quebrada, ou o que aconteceu, ou o quanto é importante estar aqui. Às vezes tá só pela região, mas não sabe isso referente à cultura, tá ligado? E eu acho que, tipo, isso tem que ser disseminado mais, as pessoas têm que... Tá ligado? Tem que chegar essa comunicação, sabe? Eu acho que é super importante. Sim, é muito massa, assim, porque a gente acaba discutindo na cidade, né? Essa questão de, olha como é potente esse território, quanta coisa tem aqui. Por que a gente não enxerga isso como um museu? Um museu territorial, um grande museu, né? A gente tem exemplos muito bons no Rio de Janeiro, de bairros que também são museus, né? Tem um museu agora, que a próxima vez que eu for para o Rio, eu quero visitar, que é o Museu da Remoção. É um museu super massa também, que quando foi construir a Copa, pedaços de casas, das casas que foram desapropriadas para a Copa. Guardaram? Guardaram, né? São as peças do museu, são essas histórias. Claro que de museu territorial, a gente está falando de uma outra museologia, né? Sim. E de como a gente começa a discutir isso na cidade.
todo lugar tem história. É como a gente vai trabalhar essas histórias dentro do que é, né, do que a gente entende, né? Então, o museu ele é um desdobramento do TICP. Sem ter elencado todas essas histórias, todas essas pesquisas dentro do território de interesse da cultura e da paisagem, a gente não ia conseguir sintetizar o TICP no que é um museu territorial. Pode crer. Então, é um processo. E você sabe, tipo, se tem alguma outras regiões que não seja da nossa zona, que você sabe que também tem um museu? É isso que eu fiquei curiosa, porque, tipo assim, só daqui de onde a gente já tá, tem muita história. Tipo, imagina em outros lugares, tá ligado? É isso que eu fiquei pensando. Então, é porque, assim, o TICP, ele é o instrumental urbanístico, né? Ele que é o modelo. Como cada território vai disseminar o seu TICP, que é o X da questão. A gente fez um museu, mas outros territórios que estão, né, fazendo, estudando e tendo essa proposta de entender o que é o território de interesse da cultura e da paisagem, eu vou adorar conhecer outras coisas. É isso que eu fiquei pensando, porque, tipo assim, querendo ou não, agora que eu tô ouvindo você me contar tudo isso, tem coisas que eu já sabia, tem coisas que eu não sabia. E, tipo, mano, me despertou muito interesse em saber, tipo, de outras regiões. Porque eu acho que, né, se tivesse muito mais isso na quebrada, acho que as pessoas dariam muito mais importância da região e por onde elas estão passando, tá ligado? Então, conhecimento é poder, né? Quando você pega esse conhecimento, Estado, né, governo, fala, não, esse conhecimento vai ficar ali para quem tem região paulista, região ao centro. E eu falo isso porque, mano, se eu sou uma mãe de família, casada, com 3 filhos, uma família de 5 pessoas, para eu ir, sei lá, eu só vou falar do MASP, mas é porque eu só falei dele até agora, eu não vou colocar outros. Mas até a Paulista, aí paga para entrar, a menos que você vai de terça-feira. Aí você tá com criança, né? Um McDonald's, sei lá, alguma coisa, uma comida que as crianças vão querer. Meu, nada, você vai gastar uns 300 conto numa brincadeira de daqui pra Paulista com 3 crianças. E é isso, entende? E aí a gente não entende que as quebradas elas podem ser ricas e potentes também. É que a gente tá numa quebrada muito da hora, né? Isso que a é gente, verdade. Eu me forço a sair de Perus pra dar rolê, porque tem um monte de coisa aqui, tipo, um monte de coisa. Mas essa relação com a cidade também, que é a ausência de política cultural dentro das quebradas, vai distanciando as pessoas. Então as pessoas, cultura, na verdade, né? não olham a quebrada em si com o que ela tem. A pessoa resolve procurar isso fora da quebrada, outras coisas. Né? Ou não quando entendem a quebrada pelo que vê na televisão, né? E a gente sabe exatamente o que passa na televisão. Quando a gente liga lá no Datena, fala, caramba, mano, aí Perus, Chicote Estrala, é perigoso. Aí não sei onde é perigoso. Todo lugar é perigoso. Menos os lugares onde você vai gastar mais. E isso tem uma lógica, né? O capitalismo não faz nada porque, nossa, foi sem querer. Não, isso é um plano. Sim. Né? É, na verdade, um mecanismo, né? De como continuar funcionando. Exato. E aí, então, a gente pauta essa questão do museu. Eu já vou entrar no outro desdobramento do museu. Me conta, que é a Agência Queixadas, né? Então, o museu, ele tem essa questão o TICP vai elencar os espaços de memória e afeto. O museu ele vai tornar isso público e falar, tem esse acervo patrimonial, cultural e de memória aqui no nosso território. E a Agência Queixadas é um mecanismo que ela vai organizar e dinamizar isso. Então, para conhecer o Museu Tecoá Japuí, é a Agência Queixadas que faz esse rolê da gente marcar, agendar horário e tal, né? É uma coisa muito doida, assim, porque a agência hoje tem uma rede, né? Não trabalho sozinha. Inclusive, né, o agradecimento já aqui, meu nome, o nome do Fofão, do Dedê, da Fran, do Raul, que é todo mundo que compõe a gestão, né, da agência. Mas a gente tem também a Priscila, que coordena, né, o Tempero de Oiá, que é o pessoal que serve alimentação pra gente. A gente tem redes de hospedagem comunitária, então a gente consegue atender até 40 pessoas para dormir nas nossas casas, né? Tem os nossos tradutores de inglês, porque a gente já recebeu 27 países diferentes aqui pela agência. Isso foi muito massa também. Depois te conto os causos. Esse rolê de receber a galera em casa é muita lorota. Aí a gente tem os guias, né, os trilha-educadores, que a gente forma para trampar, porque cada um desses roteiros a gente conta a história, o que teve, enfim. É bem massa também. Inclusive, a gente vai abrir um curso logo menos, que chama Treto, Tratos e Tramas,
quem se interessar em trabalhar com a agência tem que fazer o curso, precisa estudar muito. Imagino, porque deve ser uma... É um toda uma monte de organização. data, transporte. A gente sempre trabalha com pessoas que têm ônibus, van, tudo daqui. Então, a agência, além de pautar essa questão da museologia, a gente também pauta a economia. Porque todos esses roteiros, eles são pagos. E aí, a gente cobra através do princípio da equidade. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem, nós vamos fazer do mesmo jeito. Sim, e vai ser da hora também, né? A gente vai fazendo, vai se virando, como bons civirologistas, né? Que somos. A gente vai se virando para fazer. Então, a agência tem toda essa cadeia, né, de pessoas envolvidas para a gente pensar mesmo na grana, né? Para a gente não pegar esse trem lotado 6 da manhã, voltar nele lotado 6 da tarde, trabalhar no subemprego, né, num outro território. O Fofão fala sempre isso, né? A molecada sai daqui de Perus, vai pro centro para ficar ligando pros outros para cobrar uma dívida que nem é dele. Não, é horrível, Deus me livre. Eu também, graças a Deus, não voltei mais a isso, nem quero. Então, é isso. E aí, a agência, obviamente, adoraria contratar todos os jovens desse bairro. É impossível, né? Muita gente. Mas quem a gente consegue botar aí junto pra gente ir somando em relação a essa equipe, aos trabalhos da agência, a gente adora. Né? Uma molecada mais nova também. Que eu falo, gente, já tô ficando velha. Tá nada, pô. É muita coisa, muita coisa. Então, tem todo esse rolê, né, em relação à agência. E aí, tem uma coisa muito importante também, que a gente dado de ficar inventando as teorias e tecnologias, né? Que a gente não desenvolve aqui em Perus o que a bibliografia do turismo chama de turismo de periferia ou turismo de favela, né? Que é muito habitual você encontrar o turismo de favela no Rio de Janeiro, na Rocinha tem muito, que é aquele safari na favela, zoadão, bota a galera então. pra ficar vendo que não é bonito, pobres pessoas que moram na quebrada. Não, a gente se entende enquanto sujeitos periféricos, a gente tem essa identidade, esse pertencimento em relação ao nosso território, e tudo isso é porque a gente ama muito o nosso território. Né? Então, a gente não faz isso dentro do turismo. A gente estaria em turismo de base comunitária, dark turismo, que é turismo de cemitério, turismo de ruína, várias coisas, né? Várias diretrizes dentro do turismo, mas a gente está criando uma, porque a gente gosta de criar coisas, né? A gente está criando o que a gente chama de turismo de resistência, porque todos esses lugares falam de luta e resistência de algum grupo, de algum movimento, né? Então, a gente tem desenvolvido aí... o Raul está fazendo o curso de guia de turismo, o Fofão fez o TCC dele. Eu estou entregando um artigo agora também, que vai para um livro gringo, não sei se Londres, não lembro qual país. Mas é um artigo gringo para a gente pautar dentro do turismo o que é o turismo de resistência, Pô, né? legal. E que fita de, tipo assim, não ter isso. Parar pra pensar. Porque tem vários lugares que, tipo, teve uma resistência em si pra buscar uma independência, pra buscar os seus direitos, as coisas, sabe? E, tipo, deveria ter uma parada dessa. Não, e é muito louco isso, assim, né? Porque aí a galera fala, não, então vocês fazem turismo de favela. Eu falo, não faço turismo de favela. Não. Né? Não faço. Mas eu faço turismo de resistência. Porque, a casa do hip hop, tá lá o rio, tá? Eu sei falar da nascente desse rio, Rio Ribeirão Perus, de onde surge, pra onde vai, nananã. Só que olha a casa do hip hop e a quantidade de gente potente que foi construída, que foi ocupada através de um movimento de resistência e da quantidade de coisas que vocês fazem lá dentro. É sério que o Rio Poluído é o mais importante? Olha a revitalização, a parceria com o Chavicas, aquela praça como que era, os comércios de entorno, todo mundo que soma para esse projeto. É sério que a gente vai ficar falando de uma coisa? Entende? E não é negar, porque ninguém tá aqui falando, nossa, que incrível, nada acontece, só tem coisa boa. Não, tem coisa ruim em todos os lugares, né? Sim. Mas é que aqui, no nosso trabalho, a gente vai mostrar as potencialidades desse território, que é riquíssimo, assim. E então, é nesse sentido que a gente trabalha. E aí, a gente atende, né? SESC, SENAC, escolas particulares, escolas públicas... enfim, de tudo, assim. A universidade, vem muita universidade para cá também. E o que a gente carinhosamente chama de gringo, né? Que é a galera que vem de fora.
E que é muito massa também. E é uma questão de autoestima. Eu vou contar um caos, que eu sou bem loroteira. Mas eu lembro o primeiro grupo que a gente recebeu. Eram 16 países. Foi do Congresso Mundial do Lazer. Assim, um negócio grande e tal. E aí, uma galera se hospedou na casa da Neide. A Neide é uma senhora, casada com o Arlindo, enfim. E nesse primeiro grupo, a Neide não sabia falar inglês. Na verdade, só 2 pessoas sabiam falar inglês e a gente estava ali tentando, né? E aí a Neide, maravilhosa, recebeu super bem. Tinha brasileiros na casa que falavam inglês, então a galera ajudava. E esse rolê a gente tinha quase 50 pessoas. Era um monte de gente. De muitos países. Nossa, foi uma doideira. Torre de Babel, assim. E aí, beleza, a galera foi embora, tal. Passou alguns meses. E aí, voltou uma outra turma da Holanda. E a Neide também recebeu essa galera. Quando a Neide chega na Quilombac, ela já estava toda falando inglês. Eu falei, nossa, Neide, como assim você está falando inglês tão pouco tempo? Ela, é que eu estou fazendo inglês para as crianças no YouTube. Então, tipo, ela foi estudar, uma mulher de mais de 60 anos. Aí, a Vanessa, que se hospedou, eu falo assim, que a galera, a gente conversa, tem uns que conversam até hoje, mas a Vanessa é uma delas. A Vanessa dando aula online pra Neide, ligava pra ela, falava inglês. Então, tipo... Não, e da hora que ela buscou, entendeu? Tipo... Nossa, eu achei fantástico. Eu falei, gente, nem eu pensei que tem inglês para crianças no YouTube, que eu ia conseguir pelo menos falar oi, tudo bem, né? E aí foi disso também que a gente, na agência, abriu um curso. A gente tá com um curso gratuito de inglês. A turma já tá indo para 1 ano. Abriu agora o de espanhol, tá? Dá tempo de entrar, se você se interessar. Mas inglês, tem o de guia, né? Outros... Virou um polo de educação também. Uma galera que tá fazendo curso lá de desenvolvimento de game, de aplicativo. Eles têm de 12 a 17 anos. Pô, da hora. Isso é bem legal pra explorar. E eles estão agora já inventando um game que tem a ver com o nosso museu, né? Então, eles já estão... Da hora. Eles vão apresentar sábado agora. Eu já tô ansiosa pra ver. Imagina. Mas eles vão montar tanto o aplicativo para agência quanto um game que tem a ver com o território. Então, quando tiver, eu mando o link para vocês baixarem, divulgar. Demorou. Pra gente jogar. Quero ver se... Pô, que da hora. Molecada. Eu ia te perguntar, o que você acha de tudo isso? Toda a sua trajetória, todas as coisas que você tem vivido e já viveu, assim. Qual é esse sentimento, sabe? Nossa, é muito doido, assim, porque eu fiz faculdade de serviço social, né? E aí, o serviço social estuda muito território. O Clevinho tava falando antes de começar aqui, né? Que o Soró se foi e me deixou. Mas porque eu acho que quando eu chego aqui em Perus e eu começo a conversar com o Soró sobre território, eu entendia tudo que ele falava. Porque eu já estudava isso. Então, eu acho que a minha vida foi muito importante. Tudo que eu vivi no movimento social, dentro da política, depois na faculdade, para eu entender o que é esse território. Porque isso tudo que eu falei é muito complexo. É que a gente, né, eu falo isso algumas vezes na semana. Então, sim. Então foi muito mais fácil para você explicar, mas eu consegui entender. Que bom. Mas é complexo. Isso tudo é muito complexo, é muita coisa para você entender. É muito estudo. Nossa, pandemia eu estudei esse território, que foi a coisa, assim, sabe? Muito. Então, é muita coisa para aprender. Mas eu acho que eu já tinha uma bagagem que me ajudou muito a entender a potencialidade desse território, né? Então, isso é muito importante. Agora, eu tenho um sentimento, assim, que eu não vejo a hora. E eu fico muito feliz que essa molecada que tá fazendo curso de game, pensando em aplicativo, pensando em outras tecnologias. Porque essa é uma tecnologia social que a gente tem hoje, né? Que até onde a gente conseguiu pensar. Mas a gente tá falando da molecada aí, geração metaversos, né? Eu falo que eu não vejo a hora que essa molecada faça coisas tão mais malucas do que a gente e que eu esteja lá na Quilombac, que eu vou chegar na Quilombac de bengala e você é a véia mais chata que essa molecada, essa criançada que eu limpo, troco a fralda hoje, que elas vão ver só. E eu vou falar, o que vocês estão fazendo? E eu não vejo a hora de não entender o que eles estão fazendo, assim, sabe? Porque eu acho que a tecnologia ela vai tomar uma dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar hoje, pensar, assim, sabe? Então, quando eu vejo uma molecada de 12 a 17 anos fazendo um aplicativo sobre a agência, né? Sobre o museu, eu falo, caramba, mano,
eu não ia pensar nisso, entende? E é da hora que, tipo assim, querendo ou não, vocês articulando essa situação pra eles poderem aprender e utilizar a tecnologia ao favor disso, tá ligado? Que é um passo a mais também, entendeu? Eu acho que é super importante isso. Nem tudo é joguinho, né? Então. É legal ver os YouTube, mas, pô, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Então, isso eu acho muito da hora, assim. Esse é o sentimento que eu falo, mano, eles vão ser muito mais da hora que a gente, muito mais visual, muito mais dinâmico, né? Sim. Enfim, vai ser outra parada, assim. E isso eu acho incrível, que aquece o coração, assim. Não, que bom. Foi um legal conversar com você hoje. Hoje a gente chega ao fim, a casa convida, certo? Quer deixar suas redes sociais, se você quiser falar? Eu vou deixar da agência. Pode ser. @agência Queixadas. Escreve do jeito que tá no... Você vai... Aqui. Agência Queixadas. @agência Queixadas. E @Quilombac também, né? Aí lá me encontra, mas essas duas são as de trampo. Demorou, eu vou deixar as minhas então. MUH _ Gordon MC. Eu também tenho do estúdio, que é Estúdio Varanda Beats. Pode procurar como Varanda Beats. E vocês não esquecem também de seguir a Casa do Hip Hop de Peru, certo, família? Muito obrigado pela conversa Eu que hoje. agradeço. Tchau, tchau.